Obrigado mais uma vez por ter atendido aqui a nossa chamada. É um assunto importante. Muita gente tem dúvidas, se não a maioria, né, doutor? Verdade. Eu já quero começar por o senhor perguntando o que é exatamente a leucemia. Muita gente tem dúvida ainda. Como é que é no consultório? Leucemia é um tipo de neoplasia, ou a gente conhece como um tipo de câncer, que acomete a medula dos ossos, que é o responsável por fazer o sangue. Então, conhecido pela gente, a leucemia é o câncer no sangue. E olha só, o doutor falou em medula óssea, né? Medula dos ossos. Vamos então saber melhor o que é exatamente a medula óssea que o doutor acabou de falar, onde é que ela fica, quais são suas características e funções do nosso organismo. Nossa equipe foi conversar com um especialista no assunto para tentar tirar mais ainda a sua dúvida aí de casa. Vamos ver. De acordo com esse especialista, a medula óssea é o tecido encontrado no interior dos ossos. A função principal é de produzir as células sanguíneas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Sem a medula, é impossível alguém sobreviver. A medula óssea é como se fosse o tutano do osso, né? Aquela parte gordurosa dentro dos ossos que vai produzir as células do sangue. Produz as hemácias, as leucócitos e as plaquetas. O especialista explica ainda que a célula que origina as células sanguíneas é chamada de célula progenitora ou célula-mãe. Estas células existem em pequeno número no sangue e em maior quantidade na medula óssea. As células-mãe se autorrenovam ou se diferenciam e passam por diversos estágios de maturação antes de passarem para o sangue. Por isso, o médico fala da importância de se ter um banco de doadores de medula óssea. O banco de doadores ele é importante porque as pessoas precisam de um transplante, né? Se a medula para de funcionar ou a medula tem alguma doença, o transplante ele é importantíssimo. E às vezes não tem um doador na família. O irmão, né, precisa ser uma pessoa compatível, medula compatível. E o banco de dados, o banco de medula óssea, ele vai poder fornecer uma medula compatível, né, e a partir disso doar especificamente uma medula compatível para a pessoa que está doente. Doutor, então, sem a medula óssea, pelo que eu vi, não sou especialista, ninguém sobrevive, não é? Não. A medula óssea, ela faz o sangue. E sem sangue, ninguém vive. Como se fosse, então, a fábrica do nosso sangue, seria assim? A fábrica do sangue, exatamente. A medula onde as células, que são as células jovens, que vão... Porque as células do nosso sangue são células maduras, né? Que se desenvolveram e amadureceram. É como se fosse um bebê e um adulto, né? Então, na medula, aquelas células, elas são bebês, elas estão nascendo, onde vão chegar no nosso sangue, na sua forma adulta, e aí vão ter suas várias funções no organismo. Doutor, e quais são as células sanguíneas normais e o que elas fazem? Eu vi o doutor falando ali. Basicamente, são 3 células. As hemácias, que a gente ouve muito falar, que elas são responsáveis por transportar o oxigênio para todos os tecidos do nosso organismo, e quando ela está baixa, nós temos a anemia, doença tão comum que a gente conhece quase todo mundo. A outra célula são as células de defesa. As células de defesa, os neutrófilos, leucócitos, linfócitos, são células que defendem o nosso corpo das infecções, das agressões. São células importantíssimas. Quando a gente tem a diminuição dela, a gente tem as defesas baixas, que a gente já ouviu falar muitas vezes, a imunidade baixa. E a outra célula, que é um pedaço de célula, são as plaquetas. As plaquetas são as células responsáveis pela coagulação do sangue. Quando a gente sofre um ferimento, um corte, aquele sangue sai e a plaqueta que é responsável de fechar para você não ficar perdendo o sangue direto. Doutor, e a leucemia, ela pode ser evitada ou não? Qualquer pessoa está sujeita a essa doença? Qualquer pessoa está sujeita à leucemia. A leucemia é uma doença difícil de se evitar, porque existe um fator genético, uma alteração genética muito importante. Então, a gente sabe que o nosso organismo, quando ele é agredido por fatores químicos, tóxicos, poluentes, causam alterações genéticas do nosso organismo e as próprias alterações genéticas nós nascemos. Por isso é difícil você prevenir, mas o importantíssimo na leucemia, que influencia demais a cura, é o diagnóstico precoce. A gente descobrir o quanto antes possível. Doutor, a gente tem alguns tipos, né, de leucemia. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cada um. Então, a gente pode dividir as leucemias inicialmente em 2, agudas e crônicas. A leucemia aguda
é aquela que, como a gente vinha falando, aquela célula jovem, ela rapidamente vai para o sangue e o sangue que devia ter células maduras, elas, por causa é uma neoplasia, né, o crescimento dessas células ocorre desordenado, muito rápido, e aí o sangue fica cheio de células muito jovens. Essa leucemia, ela pode acontecer em adultos, em qualquer idade, mas ela é mais comum em crianças. Já a leucemia crônica também pode acontecer em crianças, mas é aquela leucemia onde existem células que as células são maduras, mas elas são alteradas por causa da neoplasia, por causa do câncer. Então elas são células que não funcionam bem. São células malignas, mas é uma coisa mais lenta, um diagnóstico que é um pouco mais arrastado, porque é uma doença crônica. Doutor, mas dá para evitar a leucemia no caso das crianças, por exemplo? Muitos pais, eu converso com muitos pais, e é um medo da maioria, né? Principalmente quando se fala em leucemia. Como é que faz? Ou onde é que surge? Por que exatamente? Ou até hoje a medicina não consegue explicar isso? A leucemia, o fator principal é um fator genético, uma alteração do nosso gene, que é nosso, né? Que faz com que a doença se desenvolva. A grande importância da leucemia é você diagnosticar o quanto antes, porque no caso das crianças, que a leucemia aguda, ela se desenvolve muito rápido, então o tratamento é uma urgência, tem que começar muito rápido. Olha só, mais tarde, doutor, a gente vai trazer todos os detalhes em relação à questão da prevenção, tratamentos e muito mais, principalmente em relação às crianças. Você que é pai, está preocupado aí, tem dúvidas, né, doutor? Fica ligado aqui, porque antes eu vou só pedir licença para o senhor, vou dar um recadinho para quem está em casa.